Uma boa parte ali não pegou. Pronto, estamos gravando, menina. Meninas, boa noite. Boa noite para quem entrou. Emily, Vanessa, Aluma. Boa Essa conta noite. Ita Luiz, que é do meu esposo, é uma conta premium, então eu entro por ela, mas aí depois eu entro pela minha para poder falar com vocês para não ficar estranho ali o nome, porque é uma conta que ela não tem limite. Então, da primeira vez que a gente foi fazer, a gente fez, infelizmente a gente fez numa conta que não era premium, e aí caiu, e aí, sabe, aquele todo transtorno, né? Cortou o raciocínio da pessoa que estava falando, e algumas meninas não conseguiram voltar, então, nossa, não pode acontecer isso. E aí, como a gente tem essa conta, a gente entra por ela. E esse mês a gente colocou um estudo novo lá no app. Eu acho que vocês puderam dar uma olhada, que é sobre relacionamento e propósito, né, divino. Então, passa ali por todas as estações, né, desde a mulher solteira, noiva, se preparando para o casamento, até o casamento em si. E eu acredito que é um tema muito pertinente na nossa vida, porque o inimigo, ele trabalha muito forte, né, em relação a esse ataque à família. Então, a gente precisa estar preparada, a gente precisa ler, a gente precisa se aprofundar, entender em como os nossos relacionamentos são importantes, em como Deus se importa com isso, né? E a Mirella, ela faz parte da nossa comunidade e ela vai trazer essa palavra hoje para a gente, porque também na tua comunidade, na tua igreja, né, Mirella, você lidera ali vários casais, então eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui para falar no nosso coração e que essa mensagem vai abençoar as meninas que estão participando e outras pessoas que vão assistir posteriormente. E aí eu quero desejar boa noite oficialmente e já passar a palavra para a Mirella. E ela vai ficar também à vontade para conduzir, para compartilhar a tela se quiser, e enfim. Mirella, bem-vinda, Noite. obrigada. E a palavra é Boa sua, minha noite, irmã. meninas. Obrigada a você, Radassa, assim, pelo convite, pela confiança, né, por esse aplicativo maravilhoso que tem edificado a minha vida, né, diariamente. Amém. Eu quero ser mais constante, né, eu acho que é o desafio da mulher moderna, essa questão da constância, a gente está em busca, né, todos os dias ali de estar, mas todos os dias, né, eu vou ali, leio a mensagem e tudo, e não sigo o plano de leitura do aplicativo porque eu já estava fazendo um outro plano, mas eu acho muito prático e todas as mensagens são assim de extrema profundidade, né, que realmente faz a gente refletir, né, faz a gente crescer na palavra, no Senhor e o principal que é transformar o nosso coração, né, através da palavra, né? Então, eu queria honrar mesmo a sua ideia, esse chamado, e oro para que prospere cada vez mais, viu? Primeiro, boa noite, né? Quero me apresentar, mas antes de tudo, eu quero orar por vocês, né? Orar, entregar esse momento aqui ao Senhor, para que a gente possa receber, né? Dele, né? Não sou eu falando, mas que seja o Espírito Santo falando através, né, da minha boca, tá bom? Pai amado, Pai querido, a Te rendo graças, Pai, pela Tua bondade, Pai, que ela é infinita, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque as Tuas misericórdias, Senhor Deus, se renovam todos os dias em nossas vidas, Pai. Pai, eu quero Te entregar, Senhor, esse momento, Pai, em Tuas mãos, Pai, para que Tu possa falar aos nossos corações, Senhor. As mulheres que estão aqui, as mulheres que vão assistir depois, Pai, a estação que elas estão, Pai, tu sabe, tu conhece o coração de cada uma, Pai, e que tu possa, Senhor Deus, abrir o coração delas, Pai, para receber da tua palavra, Pai, para receber essa porção hoje, Pai, e trazer transformação para a vida delas, Pai. Eu creio que hoje é uma noite de cura e de libertação, Senhor Deus, uma noite onde nós iremos, Senhor Deus, reforçar e trazer luz à nossa identidade em Ti, Pai, que é o mais importante para que a gente possa viver relacionamentos e para que a gente possa viver o teu propósito, Pai, na nossa vida, Pai. Assim que eu oro, te entrego esse momento e já te agradeço, Pai, pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Mirella, eu sou casada, né? Eu sou casada há 14 anos, né, com o Daniel. Tenho uma filha de 9 anos, né, a Bruninha. E hoje eu congrego, né, congrego na CC Videira Sul.
E lá, a minha estação lá, né, a gente está como líderes de turmas de curso para casais, né, que era o Casados para Sempre, que muita gente conhece, né, que é um ministério internacional, mas a igreja agora está com o curso próprio da igreja, né, que é o Agora Somos Um. E aí, Deus tem feito grandes coisas através dessas turmas, né, que a gente ministra, e também, né, o Senhor nos colocou com um chamado nessa estação de sermos supervisores, né, de líderes, né, então a gente tem essas duas estações dentro da igreja, onde a gente serve com alegria, né, e se permite ser obediente ao Senhor para o que o Senhor nos chamou. E além dessa experiência, dessa estação, né, que eu primeiro fui aluna desse curso e Deus fez grandes coisas no meu casamento, eu tenho também um direcionamento para falar para mulheres, né? Eu acho que toda mulher ela tem esse chamado de ajudar outras mulheres, né? E tem uma história, né, que eu queria contar um pouquinho para vocês, porque para embasar um pouco do meu testemunho. Mas antes, eu queria perguntar para as meninas que estão aqui, né, se elas são casadas, todas são casadas, se todas são solteiras. Eu sei que a Emily é casada, mas a Vanessa e a Luma, queria saber dela, só para eu poder tentar conduzir aqui também. A Vanessa é solteira, a Luma, ver se ela responde. Mas, enfim, temos casadas e solteiras. Ok. Eu vou compartilhar aqui a tela. Dá para eu compartilhar, né? Só um minuto. Dá sim. Aqui. Eu vou compartilhar a tela toda. Vocês estão vendo? Sim, tá tudo ok. Pronto. É só para guiar a gente mesmo, para a gente ter um pouquinho de visual, para não ficar, né, só eu falando aí na frente de vocês. E dar uma guiada no que eu vou falar, né? No que o Senhor colocou no meu coração. Quando a Radassa fez o convite, né? O Senhor já vinha falando ao meu coração uma mensagem, né? Desde o ano passado. E aí eu vou contextualizar um pouquinho só com a minha história bem rápida, para que vocês possam entender, né? Eu não sou cristã de berço, né? Eu sou convertida há mais ou menos 14 anos, mas quando eu me converti, eu já tinha casado com o meu esposo, né? Então, quando eu casei, nós éramos, né, do mundo, como se fala, mas eu já estava um pouco afastada da religião que eu tinha antes, né? Que era a religião católica. E a gente casou no evangélico porque eu tinha um tio que era pastor e aí ele estava afastado da igreja evangélica, mas aí eu queria casar no evangélico. E só que eu não era cristã assim mesmo, né? Assim, só acreditava em Jesus, mas nunca tinha aceitado nem nada. Então, no período do primeiro ano do nosso casamento, a gente viveu uma lua de mel, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente morou com a minha sogra era uma mãe, né, para mim, e eu não tinha as responsabilidades de casada, assim, como quando a gente foi para nossa casa, porque a gente comprou o apartamento, demorou para entregar, né? E aí a gente ficou morando esse período lá na minha sogra. E quando a gente foi morar na minha sogra, eu digo que foi o começo do fim, né? Que se a gente tivesse. Se Deus não tivesse me resgatado, a gente teria se separado, né? Então, nesse período que a gente foi morar sozinho, começou muitas brigas, né? Por falta de conversa e por falta de sabedoria e por falta também do meu coração estar no Senhor, porque hoje, né, com o entendimento, experiência e com todo o conhecimento, né, que eu adquiri através do curso e de todas as estações que nós temos vivido e até o nosso chamado mesmo, eu sei que a gente só tem como
fazer dar certo um relacionamento com Jesus no centro, né? É ele que é a base, é o cordão de 3 dobras, então não tem como funcionar um casamento sem Deus, né? Sendo a prioridade. E aí, nessa época, eu ia me separar, a gente, tipo, tava decidida mesmo, só que a gente teve uma briga muito feia, eu fui para a igreja, porque eu já vinha escutando algumas ministrações do pastor Costa Neto, que é o pastor da minha igreja, que ele tinha um programa na rádio, e porque faz tempo, gente, eu tenho 38 anos, mas esse daí já faz muitos anos, tipo, uns 24 anos, mais ou menos, por aí. Então, faz muito tempo. E ainda tinha essa história da rádio, né? E aí eu me converti, e aí Deus começou a fazer essa transformação. Só que quando eu busquei a Jesus, e quando eu me converti e aceitei Jesus, não foi por quem Jesus era. Eu já acreditava em Jesus, mas eu acreditava no Jesus que tinham me apresentado, no Deus que falavam. Eu não tinha um relacionamento com ele, mas naquele dia eu aceitei porque eu queria que ele restaurasse o meu casamento, né? Então, eu não aceitei de fato por quem Jesus era. E aí, nesse processo todo, realmente Deus foi restaurando o meu casamento. Com 2 anos eu me batizei. No mesmo ano, meu esposo, do meu batismo, né? Meu esposo se reconciliou com o Senhor e a gente começou essa jornada, né? Eu engravidei. Aí depois, quando eu estava grávida da minha filha, aí nós fizemos o curso, né? Esse curso para casais lá da igreja. E aí, nesse curso, aí foi que eu fui ter o entendimento bíblico. Porém, ainda assim, eu me relacionava com o Senhor, me relacionava com Deus muito pelas coisas que estavam desajustadas na minha vida e no meu relacionamento. E quando eu fiz o curso, através da palavra também, eu entendi que eu vivia em idolatria. Eu vivia em idolatria ao meu esposo. Então, tudo que eu fazia era muito voltado para ele. Os meus medos eram o medo de ser abandonada, feridas, né? E todas essas questões que a gente, quando vai entendendo na palavra, a gente vai percebendo que Deus vai tratando e curando cada um, né? Só que não é um passe de mágica, é um processo, né, que Deus vai fazendo. Então, fui vivendo esse processo até que eu era muito workaholic, né? Eu trabalhava demais, né? Meu esposo também trabalhava muito, ele trabalha com futebol até hoje, né? Ele é treinador. E eu trabalhava no setor comercial, então eu saía de casa, mas só chegava à noite, eu nem via a hora do dia passar, né? E aí a gente tinha essa vivência de, enquanto eu ainda não era mãe, só se via à noite ali, né? E toda essa questão. Que eu acredito que acaba sendo a realidade, às vezes, de muitas pessoas casadas que trabalham fora, né? Os dois trabalham, quando os dois trabalham. Só que quando eu tive a Bruninha, né, que é a minha filha, logo em seguida eu estava trabalhando e logo em seguida eu fui demitida, né? Quando eu descobri que estava grávida. Eles me deram a licença e me deram férias e me demitiram. E aí eu decidi não retornar para o trabalho por um período. Depois eu até retornei, só que por conta de falta não era nem falta de rede de apoio, porque eu tenho minha rede de apoio, que é a minha sogra, vamos dizer assim, mas desalinhava muitas coisas que eu acreditava ser corretas, né, para minha filha, e aí eu quis ficar mais perto, meu marido me ajudou, e nessa época eu tive um burnout de trabalho, porque eu trabalhava muito e realmente acabei ficando, né, bem estressada e tudo. E aí eu fui empreender. E aí fiquei empreendendo e tudo, mas também com as minhas emoções muito abaladas, né? Muito ainda desajustadas nesse processo de conversão, até que eu tive um encontro com o Senhor.
E aí, desde esse encontro, tudo mudou, né? Participei de um cursilho feminino, que eram 3 dias, né? Uma imersão. E nesse cursilho eu digo que foi a minha conversão verdadeira, né? Que eu me converti por quem Jesus era. Eu me converti e o Senhor falou assim. A primeira coisa que Deus fala, né? Quando a gente aceita Jesus como Salvador, ele fala: venham e se arrependam. Então, nesse dia, eu me arrependi de todas as coisas que eu tinha feito, porque como eu queria Jesus para transformar o meu casamento, na minha cabeça só o meu marido que estava errado, não, eu não estava, então eu não reconhecia os meus erros, as minhas falhas, o meu egoísmo, a minha autossuficiência, a minha manipulação, né? Então, foi aí que eu me converti. E aí, a partir daí, eu comecei a me relacionar de forma diferente com o meu esposo, né? Então, Deus começou essa transformação para que a gente que não começou um casamento da forma certa, porque, né, não éramos cristãos, ele estava afastado e eu era de outra religião, não tinha entendimento da palavra. Então, para solteiras, né, o entendimento de que o eu gosto da frase que fala assim, né? O namoro foi feito para acabar. Ou para acabar em casamento, ou para acabar mesmo. E não e acabar o quanto antes. Senão, se você vê que não é algo que é de Deus, né? E aí eu falo muito, né? Até a Emily, que está aqui presente, ela sabe um pouco dos nossos testemunhos, que a gente conta nos cursos, que se eu tivesse conhecido o Daniel e talvez ele também tivesse me conhecido lá atrás, eu não era uma mulher para casar e também nem ele era um homem para casar. A gente não teria escolhido um ao outro com a mente que a gente tem e o entendimento da palavra que a gente tem hoje, né? Então, a gente só consegue realmente escolher um parceiro sem o filtro da paixão e sem as emoções, né? Guiando ali esse relacionamento quando a gente está completas no Senhor, né? E aí, a partir desse tempo que eu fiquei, tive o burnout, tive essa questão com o trabalho, o empreender foi dando certo, mas acabou que eu parei também de empreender, então hoje, atualmente, né, o Senhor já tem colocado no meu coração a questão de eu voltar a trabalhar, só que ele colocou no meu coração essa mensagem, que é de volta ao lar. Mas o que é esse lar? Não é o de volta ao lar como esse movimento que está acontecendo, de que as mulheres têm que parar de trabalhar e cuidar da sua casa, seus filhos, e o marido é o provedor sozinho. Não, não é sobre isso, né? Porque muitas mulheres estão fazendo isso sem direcionamento de Deus, só porque está esse boom de outras mulheres falando, porém a casa perecendo, né? Por conta de questões financeiras, né? E aí eu já vinha, minha filha já está com 9 anos, né? E aí eu já vinha querendo voltar a trabalhar para complementar a renda da nossa casa e tudo, mas o Senhor ainda está trabalhando no meu coração, porque assim, não é que eu esteja esperando para voltar a trabalhar, eu estou buscando, mas as portas ainda não estão abrindo, vamos dizer assim. Então, eu entendo que no momento que for do Senhor, ele vai abrir. E aí, esse voltar para o lar é o lar do nosso coração. E é essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, né? E aí são 4 pontos que eu separei para a gente poder abordar. E se vocês, né, tiverem alguma dúvida e quiserem compartilhar algo, ou então quiserem também compartilhar só depois, fiquem à vontade. Mas eu vou falando aqui, tá bom? E aí o primeiro ponto é que todo coração procura um lar, né? Um lar não como uma casa, um espaço físico, mas a gente busca ter o nosso coração firmado em algo, né? Tem uma frase que Agostinho fala que é assim, ó: fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansar em ti.
Então, a gente tá aquela frase também famosa, né, que fala que todo vazio tem o tamanho de Deus, todo vazio que há no nosso coração tem o tamanho de Deus, é mais ou menos esse aspecto, né? A gente só consegue ter um descanso pleno quando a gente descansa no Senhor, porque foi para isso que ele nos fez, né? Lá em Eclesiastes 3:11 fala assim: também pôs a eternidade no coração do homem. Então, nós temos esse anseio pela eternidade, a gente tem esse anseio pela glória, e a gente só acessa a eternidade e a glória através de Jesus, né? E lá em Salmos 42, de 1 e 2, fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, nós fomos criadas para pertencer. Quando a gente tem essa busca por um relacionamento, eu sempre sonhei em casar, né? Sempre foi o meu sonho. E eu era uma menina muito sonhadora, muito apaixonadinha, né? Então, tudo que... Quando eu conheci o meu esposo, né? Que foi o meu primeiro namorado, né? E a gente depois casou, ele era tudo para mim, né? Pode falar, Emily. É só pra dizer que tem uns meninos tentando entrar, Radassa. A Renata, acho que a Paula também. Acho que elas entraram agora. Já acabei de aceitar, viu? Vi aqui. Tá bom, gratidão. Deu certo. E aí, a gente foi criado para pertencer, né? Mas para pertencer à eternidade, né? Então, o problema não é esse desejo do pertencimento, o problema é a gente construir esse lar, né? Que a gente anseia no nosso coração, onde Deus nunca mandou a gente morar, né? Porque tem mulheres que transformam o casamento em casa, no caso, em lar, né? Então, o meu casamento é onde o meu coração tá ali, firmado. Outras são os filhos, né? A gente tem muita facilidade de idolatrar os nossos filhos, né? E outras, o trabalho, né? Que também, nos dias atuais, é algo que é muito fácil de acontecer. Porque a gente, como mulher, podemos mesmo muitas coisas, né? Mas a gente precisa ficar com a palavra e o que a palavra tem para nós, porque por mais que a gente busque, que a gente possa, a gente só vai sentir a plenitude de estar completa fazendo a vontade de Deus e não o que o mundo atual, o mundo moderno hoje direciona, né? E aí, quando essas coisas balançam, que é onde a gente quer pertencer, mas na verdade, se o nosso coração não tiver firme, né, no que é real, a nossa prioridade, a gente desmorona, né? Então, quando eu saí do trabalho e fiquei só em casa, que era algo que eu não gostava de fazer, né? Porque eu não gostava das atividades de casa, né? Eu fiquei com depressão. Então, as coisas que eu fazia que eram falsas felicidades foram tiradas de mim, não tiradas porque foram arrancadas, eu escolhi mesmo, só que eu não sabia que isso ia me causar essa, essa questão emocional, mas porque o meu coração estava no lugar errado, né? Então, essas coisas, elas nunca foram feitas para ser o nosso lar, né? O nosso lar realmente, ele é o Senhor. A Emily quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é porque fica a mãozinha levantada. Mas acho que se tu clicar, ela baixa. Ah, tá. Baixa? Não sei. Dá para baixar, tá. Pronto. É porque eu acho que tinha sumido e apareceu de novo, por isso que achei que tu queria falar de novo. E aí, a primeira coisa, né, que a gente realmente busca um lar, só que o lar, ele não pode estar firmado em coisas erradas, né? Ele tem que estar firmado no lugar certo. E aí, Jesus, ele não quer também só visitar o nosso coração, né? Lá em João 14:23, fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viveremos para ele e faremos nele morada.
E lá em 1 Coríntios 3,16 fala assim: acaso não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, esse é um entendimento que ele precisa estar no nosso coração, de que nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós somos a morada dele, né? Ele não é só um visitante, ele mora no nosso coração, né? Se a gente já entregou a nossa vida para o Senhor, ele já mora, nós temos o poder de Deus habitando dentro de nós, né? E aí isso muda completamente a perspectiva de a gente querer pertencer a algo antes de pertencer ao Senhor, né? Então a gente precisa realmente buscar primeiro o Senhor. Então, o cristianismo, ele não é Jesus fazendo visitas ocasionais no nosso dia a dia. É o Cristo estabelecendo a residência, né? E aí, assim, o nosso espírito, ele se converte primeiro. Depois, a nossa mente vai passando pelo processo de conversão. E o nosso corpo, ele só vai se converter quando Jesus voltar para nos buscar, que nós teremos um corpo glorificado. Então, o nosso corpo, ele precisa ser disciplinado e dominado, como Deus nos ordenou lá em Gênesis, né? Que era para a gente governar sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso corpo. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos domínio próprio, né? A gente já tem, ele só precisa ser treinado. Só que como é que eu permaneço e como é que eu vou convertendo a minha mente, né? Através lá da passagem de Romanos 12:2, que fala, né, que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente através da palavra, né? Então é a palavra que vai nos convertendo dia a dia para que a gente possa permanecer com a mente firme no Senhor, né? E aí é assim que Cristo estabelece a residência no nosso coração, né? E é através do Espírito Santo que faz isso em nós. E aí, um pouco do meu testemunho também, quando eu comecei a permitir que o Senhor fizesse isso no meu coração, eu comecei a ter um pouco também mais de compaixão e olhar diferente para o meu marido, porque eu olhava sempre com um olhar crítico, e a partir do momento que eu reconheci as minhas mazelas, os meus pecados, as minhas falhas, porque o Senhor, ele já levou, né? A gente não tem mais culpa e nem condenação através de Cristo do que ele fez por nós na cruz. Porém, nós vamos falhando, de vez em quando a gente cai, né? A gente cai, mas a gente levanta rápido, e aí eu não merecia o que Cristo fez por mim na cruz. Nenhuma de nós merecemos, inclusive nem os nossos parceiros, né, os nossos maridos. E aí a gente começa a ter um pouco mais de compaixão e esse entendimento também de que nós precisamos ajudá-los a caminhar para a eternidade, né? E aí o Senhor vai nos enchendo através da palavra, mas através da nossa busca, né? Tem algumas pessoas mesmo, né? Falam assim, a própria palavra fala, não sei exatamente o versículo, mas fala sobre o primeiro amor, né? Quando a gente se converte, a gente fica apaixonada por Jesus, né? Apaixonada por quem ele é, pelo que ele fez. E aí, no decorrer do dia a dia, como a gente está aqui vivendo nesse mundo, apesar de não sermos daqui, a gente acaba se deixando levar pela rotina, pelas coisas, né, que acontecem no dia a dia, pelo próprio cansaço físico, né? E aí, inclusive, o entendimento de que nós somos a habitação do Espírito Santo é nossa responsabilidade, além de manter essa chama acesa de busca pelo Senhor, é a gente cuidar do nosso templo, né? Do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Que é o coração, porém o coração ele habita no corpo, né? Então a gente precisa cuidar do corpo, porque senão a gente não consegue viver a plenitude do que o Senhor tem para a gente viver aqui, não é só na eternidade, né, essa plenitude. E aí Deus vai nos moldando até que o nosso coração, a intenção do nosso coração esteja no lugar certo, né? E aí
a gente consegue ser inteiras e completas para poder transbordar na vida do nosso, né, marido e na vida também, ou encontrar, né, um parceiro, um noivo ou um marido para as que estão buscando, se elas assim desejam, né? Porque nem toda mulher tem um chamado para casar. Tem mulheres que não desejam casar, mas aí elas vão viver para Jesus, né? Em nome de Jesus. Assim eu oro por isso. E aí, uma mulher que ela voltou para esse lar, que é Jesus, né? Que é que é o centro de tudo, porque a gente só pode ser completa nele, a gente realmente, uma mulher que volta para esse lar, ela ama diferente, né? Lá em 1 João 4,19, fala assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas eu quero ler aqui o capítulo, porque ele fala do amor de Deus, certo? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, porque eu acho que é importante, é a palavra que transforma a nossa vida, né? João fala assim, o amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor. Nós não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, o Senhor nos convida a permanecermos no amor dele através da vida de Jesus, né? Então, quando a gente tem Jesus como o nosso lar, né? Como solteira, eu não vou usar os meus amigos para preencher essa carência. Eu não vou idolatrar um futuro marido, achando que a minha felicidade só vai estar quando eu encontrar esse marido. Eu não vou, eu vou conseguir esperar sem paralisar a vida, sem com que tudo fique estacionado até que eu encontre esse amor da minha vida, e aí só a partir daí eu vou viver, né? E enquanto casadas, né, as mulheres casadas, a gente não vai colocar sobre o marido a responsabilidade de fazer a gente feliz, né? Porque quando a gente tem um entendimento através da palavra do que é o casamento ele não é até difícil de ouvir, talvez, para algumas mulheres, porque a gente aprende errado mesmo, a gente não aprende conforme a palavra. Mas a palavra fala que a gente precisa casar para fazer o outro feliz. Então, quando a gente casa certo e casa os dois no mesmo propósito, eu vou fazer o meu marido feliz e ele vai ter o mesmo propósito de me fazer feliz e nós vamos ser completos servindo um ao outro. Porém, o meu caso, né? Não casei debaixo do propósito do Senhor. E aí foi mais trabalhoso. Foi bem dolorido o nosso processo, né? Eu tenho certeza que ele quis desistir muitas vezes de mim e que eu quis desistir muitas vezes, mas glória a Deus a gente ficou com a palavra, a gente escolheu permanecer junto, mesmo diante de todas as dificuldades, e a gente continua sendo transformados. E Deus hoje, de tudo que ele fez no nosso casamento, hoje nós caminhamos juntos no mesmo propósito. E hoje eu sei que ele tem um entendimento de que ele está casado para me fazer feliz e eu estou casada para fazer ele feliz. E não o contrário, né? A gente ficar com o foco no egoísmo e com o foco em receber, né? Então, quando é Cristo, né? E aí as solteiras e as casadas elas vão ser completas antes de estar transbordando. E aí a gente pode amar como Jesus ama,
né? Porque foi assim que ele nos amou e a gente pode amar como ele nos amou. Quando a gente está fora disso, a gente vai sempre viver um relacionamento doentio, né? Com emoções acima da palavra, com desconfiança, ciúmes, brigas, insegurança e todos os outros problemas que a gente vê aí, até mesmo as coisas fora de ordem do lugar, né? Como um trabalho acima de Deus, primeiro. Às vezes, o trabalho ele não está só acima do casamento, ele está acima de Deus, né? E aí, Deus, ele tem ciúme de nós. E ele quer o lugar exclusivo dele. Até porque é a nossa próxima parte, né? Quando a gente coloca no lugar certo o coração, todo o resto vai ficando no lugar certo, né? Lá em Mateus 6,33 tem um versículo que é muito parecido com a nossa trajetória, né? Minha e do meu marido, que fala assim, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. No contexto da parábola, né, Jesus está falando ali, muito relacionado também à questão de provisão, de alimentação, de vestir e de coisas materiais, mas não é só isso. Deus se preocupa com todos os detalhes na nossa vida. Porém, quando a gente coloca ele em primeiro lugar, ele mesmo sabe as coisas que são importantes para nós e acrescenta as outras coisas. Só que quando a gente não coloca, a gente fica querendo levar as coisas pela força do nosso braço, e aí a gente acha que as coisas não estão dando certo. Ah, porque eu estou orando pouco, porque eu estou. E eu estou falando aqui de mulheres cristãs, né? Mas e quando ainda não são cristãs, a gente acha que pelos conceitos do mundo mesmo, né? Nem de buscar a Deus, é de fazer outras coisas pelas pessoas, né? A gente faz pelos nossos relacionamentos, pelos nossos parceiros, ou por um noivo, por um namorado, esperando em troca. E aí essa troca, ela nunca chega, porque o que vem do outro, ele nunca nos preenche. O que vem do outro sempre vai ficar faltando e a gente vai sempre estar vivendo uma frustração eterna, porque Jesus não está em primeiro lugar. Então, ele nos promete na palavra que tudo seria acrescentado quando ele começa sendo o primeiro. Primeiro, o reino de Deus, né? Primeiro, a Cristo. E primeiro, o lar. E aí, o lar, não como o casamento ou como a casa, o espaço físico. O lar, que é Jesus dentro do nosso coração, né? E aí, realmente, depois todo o resto encontra o lugar. E todas as coisas são acrescentadas. Quando eu e meu esposo aceitamos o chamado, né? Quando eu fiz o curso, né? Quando eu fiz esse curso de casais não na igreja, eu já tinha sentido no meu espírito que a gente tinha um chamado, porque todas as coisas que a gente passa de dificuldade na vida, o Senhor usa elas para a gente alcançar outras pessoas, né? Através do que Ele fez na nossa vida, esse chamado, Ele vai ajudar outras pessoas, né? E aí, uma coisa que mudou também a minha vida foi no aspecto de todas as vezes que eu recebo uma palavra do Senhor, seja um versículo que fale muito para o meu coração, ou até mesmo a gente participa de algo e recebe mesmo uma profecia, né? Alguma coisa assim mais direcionada para a minha vida, eu sei que não é só para mim. E aí eu fico perguntando, Senhor, para quem é essa mensagem também? Porque ela não é só para mim. Às vezes é para minha casa, mas ela vai alcançar familiares, vai alcançar outras pessoas, né? Através do que Deus vai fazer. Mas muitas vezes a gente sempre tem alguém para compartilhar. E aí eu sempre pergunto e Deus sempre manda pessoas para eu direcionar uma palavra, uma mensagem ou algo que aconteceu, né? O que ele fez. Ou até mesmo um versículo, vamos dizer assim, né? E sempre tem confirmação
das pessoas, né? Eu não fico esperando, eu não faço esperando elas responderem, eu só faço na obediência do Senhor. Mas sempre tem a confirmação de que realmente o que eu fiz foi direcionado, né, pelo Senhor. E aí, lá em Mateus fala assim, ó, Mateus 11, 28 a 29 fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para a alma. A gente vive muitas estações de espera. Mesmo a gente que é casada, a gente também está esperando coisas ainda a serem resolvidas dentro do nosso relacionamento, às vezes na área profissional, às vezes uma relação familiar. E essas esperas, muitas vezes, a gente acaba dando brecha para o inimigo colocar pensamentos de desistência, de falsa, de desesperança na gente, né? Mas sempre que esses pensamentos virem, a gente precisa voltar para a palavra e ficar com a promessa do Senhor, porque eu vou decepcionar o meu marido, ele vai me decepcionar, mas somente o Senhor, ele não vai decepcionar a mim e nem vai decepcionar ele, porque ele é o único que é fiel, né? E aí tem essa passagem para a gente poder descansar no Senhor e realmente, todas as vezes que a gente se sentir sobrecarregado, entregar ao Senhor as nossas angústias, as nossas ansiedades, né? O coração humano, ele sempre está construindo uma casa, né? Que é um resuminho mesmo. Algumas mulheres, elas constroem a sua casa num relacionamento, outras nos filhos, outras na carreira, outras também até no ministério, né? Mas nem o nosso propósito, né? Na verdade, a gente não pode achar que o propósito ou o chamado, ele é a nossa identidade. Não, aquilo ali é só uma estação, porque Deus vai nos usar e pronto, ele vai usar a gente da forma que ele quer. Mas aquilo ali não é a identidade nossa, porque a partir do momento que Deus direciona a gente para uma outra estação, eu não posso também ficar achando que Deus não quer mais me usar. Não, é só aquela estação ali que não é mais do propósito do Senhor, e não é sobre nós, né? É sobre Ele, né? E aí Jesus faz um convite diferente para nós, né? Venha para mim, porque o verdadeiro lar nunca foi um lugar, né? Sempre foi uma pessoa. E aí, talvez hoje Deus não queira resolver primeiro o seu casamento, né? O casamento das meninas aqui, e nem trazer uma resposta sobre um relacionamento, né, das solteiras aqui que estão esperando no Senhor. Mas o convite de Deus para as mulheres que estão aqui hoje, né, que vão assistir esse encontro, filha, volte para casa, né? Volte para mim, porque quando o seu coração encontra o lar em mim, né, que é Jesus, tudo começa a encontrar o lugar. E assim, eu quero fazer esse convite, né, para as que estão aqui, para que a gente descanse no Senhor e busque a Ele em primeiro lugar, porque todas essas coisas vão ser acrescentadas a partir do momento que o nosso coração está alinhado, né, com o que Ele quer para nós. A gente é falho mesmo, gente. Nós somos falhos. Eu tenho tendência a ser egoísta, a ser controladora. Quando eu vejo eu estou manipulando meu esposo para fazer alguma coisa que eu quero, ou até a minha filha mesmo, mas eu não tenho capacidade nenhuma de viver sozinha. Eu só tenho o fruto do Espírito resplandecendo e brilhando, né? A gente sendo luz, né, para as outras pessoas, se eu tiver aos pés do Senhor. E é todo dia se arrependendo. A gente nossa conversão, ela é diária, até que Jesus volte. A gente fez uma coisa, o Espírito Santo já fala ali no nosso coração.
né? E aí a gente já ora, já entrega, Senhor, me perdoa. E aí também é sem culpa e condenação. Segue para frente, não olha para trás, né? Segue firme para o alvo, né? Como fala Paulo nas cartas. Mas a gente precisa se manter no Senhor. Fugindo mesmo das coisas que a Bíblia condena, fugindo da fofoca, fugindo da maledicência, fugindo dos vícios, né? Fugindo do egoísmo, fugindo de cada um, sabe o que o Senhor, o Espírito Santo fala ao coração de vocês. Então, que a gente possa realmente colocar o Senhor como lar, como o lar no nosso coração, o nosso coração de volta a esse lar, para que a gente possa ser completa e poder transbordar para os nossos relacionamentos, né? Seja uma amizade, seja casamento, seja um namoro que ainda não evoluiu para um casamento, até para a gente escolher, certo, né? Para as meninas que estão solteiras poder escolher o homem certo, né? Um homem que tenha os princípios e valores voltados à palavra, a gente precisa estar cheia, né? Do Senhor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer... Amém, que coisa linda. Amém. Tava aqui no final, você falou essa última frase, né? E aí, uma lágrimazinha querendo escorrer aqui. Meu Deus, Deus toca muito a gente mesmo, Amém. com essas mensagens. E eu sou casada há 10 anos, mas assim, passei também por muitas coisas, muitas provas, muitas lutas. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas ainda temos muito que melhorar, né? É como você falou, a gente precisa constantemente estar buscando no Senhor essa renovação, né? Porque somos humanos, somos falhos, a gente cai e erra, peca o tempo todo. E uma Sim. coisa muito interessante é que a gente vê que a gente hoje está vivendo um mundo muito doente, né, nos relacionamentos. Muito, muito, muito. É muito triste, porque a gente vê pessoas morrendo, literalmente, né, por outras, em nome de outras. E isso tudo, gente, não tem explicação. É falta realmente de identidade firmada no Senhor, né? Como você falou, quando o Senhor é a nossa casa, o nosso lar, e é a nossa base, a gente não coloca a nossa felicidade no outro. E as pessoas hoje, elas colocam a felicidade delas no outro, e elas acham que o outro é a sua propriedade, né? E isso é terrível, e o inimigo tem atacado muito nisso. Então, esse é um tema muito, muito importante, como eu te falei no começo, que eu acho que às vezes a gente meio que quer deixar passar ali a questão do relacionamento, da escolha da pessoa certa e tudo, mas eu vejo que hoje as famílias, elas só realmente elas conseguem ter essa base quando o Senhor está presente e o inimigo tem atacado fortemente também, né? Para tentar, porque quem tem uma base familiar forte, quando o Senhor está presente, tende a se fechar para as coisas ruins, né? Lá de fora. E ser mais usado por Deus. Mas assim, é muito desafiador, né? Levar essa mensagem mesmo, porque as pessoas, claro, elas precisam de ajuda também psicológica e, enfim, até às vezes médica, mas é isso, quando o Senhor, né, é o nosso lar, todo o resto é um complemento. Por isso que Sim. a Bíblia fala, serão acrescentadas. Então, acrescenta o quê? Já tem, você já tem, né? Não, ele não está dizendo, vai ser preenchido. Preenchido é Isso. uma coisa que está vazio, né? Nossa, É. veio esse insight agora na minha mente, a Bíblia é incrível porque Jesus usa as Revelar. palavras certas, né? É. Então você já tem e vai acrescentar. E Perfeito. aí, falando mais para as meninas solteiras também, né? Que é isso, meninas, busquem completude no Senhor. O Senhor basta para vocês. O que vier é acrescentar a felicidade, é acrescentar o amor, é acrescentar a alegria, né? E, e é isso, Mirella. Que mensagem maravilhosa. Se alguém quiser falar mais, a Emily ou alguma das meninas comentar, eu realmente estou muito feliz por você ter trazido essa mensagem. Eu tenho certeza que quem esteve aqui precisava ouvir e depois outras pessoas também vão ouvir e a gente vai compartilhar essa mensagem com outras mulheres que necessitam.
Queria só complementar uma coisinha, né, que veio agora no meu coração, que é assim, ó, quando o Jesus ele nos convida para vivermos ainda que, né? Então, quando o inimigo vem e nos ataca e algo abala muito e desestrutura a gente, tira a nossa paz, com certeza o nosso coração ainda está nessa coisa mais do que Jesus. Então, os ataques que a gente tem, às vezes é o financeiro, às vezes é o relacionamento, às vezes até a saúde, às vezes o inimigo ataca a vida dos nossos filhos. E aí, quando a gente se desespera, com certeza Jesus não está no lugar certo e aquilo que a gente está se desesperando ainda está ocupando o lugar mais do que Jesus deveria. Então, é uma forma da gente perceber onde a gente pode se arrepender e pedir ajuda ao próprio Senhor. Falar, Senhor, me ajuda a te colocar em primeiro lugar, além dos meus filhos, além do meu casamento, além dessa espera por um marido, além do meu trabalho, além do dinheiro. E aí a gente consegue ser transformado do jeito que Jesus quer que a gente seja e colocar o nosso coração com a intenção no lugar certo. Porque muitas vezes a gente vive uma vida de aparência. Parece que nós estamos colocando, a gente está caminhando com as prioridades certas, por causa do próprio ativismo que a gente vai vivendo no dia a dia. Só que a intenção do coração ainda não está no lugar certo. E o Senhor, ele sonda os nossos corações, não é as nossas ações. As nossas ações, elas acompanham as intenções do coração. Só que muitas vezes a gente age sem o coração no lugar certo. Eu acho que é uma forma da gente perceber onde a gente pode melhorar. E dói muito, né? Voltar para o lugar, tirar essas coisas do centro e não é um processo fácil. E eu passei por isso recentemente. Eu tive que, não na questão de relacionamento, mas questão financeira. Então, o Senhor teve que me fazer desapegar de muitas coisas para eu entender que não era ali que Ele queria, não era naquilo que Ele queria que eu colocasse o meu coração, né? E aí é muito difícil, mas é como um pai ensinando seu filho, né? Que, ó, não é isso, é assim, é por aqui. E a gente não quer aceitar, a gente reluta, mas no final, quando a gente entende de fato e cai em si, assim, Senhor, o Senhor me basta, e todo o resto o Senhor vai acrescentar no momento que o Senhor decidir que eu estou pronta, né? Por muito tempo também eu orava e eu pedia, né, as coisas para Deus, que acontecesse isso, eu disse, Senhor, e aí chegou uma hora que eu disse, não é assim, o Senhor não vai me dar enquanto eu não estiver pronta para receber isso, né, e às vezes, realmente a gente não está pronta, porque como você falou, nosso coração está em outra coisa, está em outro lugar, e o Senhor sabe que se Ele der aquilo para a gente vai se afastar, a gente vai se perder, aquilo vai ser, tem um Reels, né, aí os vídeos que estão rolando muito no meu cristiano, falou assim, graças a Deus pelas coisas que deram errado, tipo, pelas portas fechadas, pelos sonhos destruídos, eu li aquele livro Deus que Destrói Sonhos, não sei se vocês já leram, e que esse livro me fez também voltar, assim, muito para a realidade, porque muitas coisas, gente, Deus vai destruir para que isso não destrua a gente. Então, como a Mirella falou, né? Quando você entende isso, você entende que muitas coisas que deu errado, porta fechada, na verdade era Deus te livrando de algo que Ele não queria. Eu gosto muito de uma frase assim, com a minha menina, não. Com a minha menina, isso aqui não vai acontecer. Então, só que a gente não entende, porque a gente é tipo uma criança birrenta que quer, que acha que aquilo é melhor. E é isso, é pedir o Senhor que trabalhe no nosso coração para que me faça pronta, me faça preparada para receber aquilo que o Senhor tem, para receber o esposo, para receber o namoro, para receber o relacionamento, né? Porque é nisso que Ele vai atuar ali, quando a gente reconhecer. A gente precisa reconhecer, né? É isso, meninas. Alguém quer falar? Eu acho que a Mirella pode encerrar com uma outra oração para a gente fechar com chave de ouro. E, mais uma vez, maravilhoso. Que mensagem. Eu espero que tenha agregado aí muito na vida de vocês, de quem entrou. Eu tenho certeza que
o Espírito Santo esteve aqui falando através da Mirella hoje. Amém. E eu queria, antes de orar, Foi incrível. Eu creio que o Senhor falou aos corações aqui, né? Só fui obediente com a mensagem, coincidentemente tinha tudo a ver com o tema relacionamento e propósito. E aí eu queria incentivar, inclusive, a todas a fazerem o plano lá de leitura, né, desse tema, que é o do mês Relacionamento e Propósito. É esse aplicativo incrível, que eu sou super fã, Radassa, viu? Parabéns mesmo, já falei no começo e falo aqui de novo. Honrar a sua vida e continue obediente ao chamado do Senhor, que isso cresça mais e mais e alcance muitas mulheres, né, que precisam disso, precisam de profundidade, né, no Senhor. E parabéns mesmo, viu? E Paulinha, agora que eu tô te reconhecendo, eu conheço. Ela tá aqui, eu não sabia que você era do aplicativo, que bênção. Amiga, eu compartilhei o link no grupo das amigas do Remo, eu compartilhei, foi em todo canto. Ah, entendi. Pois pronto, agora já está. E já se sinta convidada para fazer parte. Sinta, exatamente. Né, exatamente, vai Bora ficar a indo. curiosidade aí, esse aplicativo. Crescer essa comunidade. Exatamente. Amém, amém, perfeito. para o Senhor. Parabéns. Pois, então vamos orar, né? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Deus, por esse tempo, Pai, obrigado por essa mensagem, Senhor Deus, que Tu colocou para alcançar o coração de cada mulher que está aqui, Pai, cada mulher que vai assistir, Pai, essa live, esse encontro, Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, fazer a Tua palavra, Senhor Deus, frutificar no coração delas, Pai. Que Tu coloque, Senhor, um coração arrependido, Pai, arrependido para as coisas que estão fora do lugar, Senhor Deus, para as coisas que estão fora da prioridade, Pai, e que o coração de cada um aqui esteja voltado, Senhor Deus, primeiramente a Ti, Pai, que todas coloquem em prática, Pai, a palavra de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Pai, tendo a certeza de que todas as outras coisas vão ser acrescentadas, Pai. Tudo que não chegou ainda na nossa vida, Pai, é porque ainda não é o Teu tempo, Pai, e que a gente possa descansar em Ti, Senhor, sabendo que somos filhas, que somos amadas, que somos herdeiras, Pai, e que essas coisas vão chegar na nossa vida no tempo certo, Pai, porque assim Tu tem como promessa para a vida de cada um aqui, Pai. Que as solteiras possam escolher, Senhor Deus, os relacionamentos certos, Pai. Direciona o coração delas, Pai, para que elas encontrem um relacionamento, um marido, Pai, segundo a Tua vontade, um marido temente a Ti, ó Deus. E que as casadas, Senhor Deus, tenham todas as situações de casamento, Senhor Deus, resolvidas, Pai, em Ti, Pai, na Tua palavra, Pai. Quando a gente coloca os Teus princípios aplicados, Pai, na nossa família, na nossa casa, Pai, tudo flui de maneira perfeita, Pai. A gente sabe que está debaixo da Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Assim que eu oro, Pai, te agradeço por esse tempo, Pai, e já sei, Senhor Deus, que muitos testemunhos virão, Senhor Deus, após essa palavra, Pai, que foi liberada do céu para a vida dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Muito obrigada a cada uma que veio, né? Sempre tem uns rostinhos que é figurinha carimbada aqui, graças a Deus. A gente entende que muita gente não consegue entrar, às vezes é corrido mesmo, mas essa mensagem ela vai ser compartilhada porque ficou gravado, então a gente vai até amanhã eu vou subir no YouTube, eu compartilho com vocês, e aí vocês compartilham com quem vocês quiserem, né? Com pessoas que vocês sabem que precisam dessa mensagem, tá? E é isso. Muito obrigada, Mirella. Deus te abençoe mais uma vez. Agradeço. E as meninas também, uma boa noite. Que Deus abençoe a todas, viu? Foi maravilhoso ter vocês aqui hoje. Boa noite, gente. Foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês essa noite. Amei. Obrigada, Obrigada, meninas. Obrigada. Boa noite. E façam um plano, tá? De leitura que tá maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem. Tchau. Tchau. Vamos lá.